Seja bem-vindo ao canal Mentes dos Sonhos. Você acredita que enxerga o mundo com clareza, mas e se parte da sua visão estiver sendo moldada por preconceitos que você nunca questionou? Não preconceitos sociais apenas. Preconceitos internos, narrativas que você herdou, sombras que você nunca examinou. Talvez os textos antigos não sejam histórias sobre o passado. Talvez sejam espelhos. E talvez você esteja evitando olhar. Em pleno 2026, nós falamos muito sobre expansão da consciência, mas falamos muito pouco sobre o viés inconsciente, essa força que opera nas sombras da nossa mente. A verdade é que a mente não é uma câmera neutra que apenas registra a realidade. Ela é uma intérprete, ela filtra, colore e distorce o mundo através de memórias, medos, traumas e crenças herdadas, muitas das quais nem sabemos que temos. Nós não vemos as pessoas como elas são. Nós vemos as pessoas como nossas experiências passadas nos ensinaram a vê-las, como nossos padrões nos condicionaram a enxergar. E é aqui que os símbolos antigos ganham uma profundidade extraordinária. As narrativas bíblicas, por exemplo, não são apenas histórias religiosas para serem lidas de forma literal. Elas são mapas da psique humana, repletas de arquétipos psicológicos que vivem dentro de cada um de nós. Caim não é apenas um personagem de uma história antiga. Caim é o arquétipo do ciúme que você não admite sentir, da inveja que corrói em silêncio. Jacó não é somente um patriarca de um povo distante. Ele representa o nosso próprio conflito interno, a luta constante entre a ambição desmedida e a busca por uma transformação genuína. Essas histórias são espelhos que refletem as partes de nós que preferimos ignorar. Essa reflexão nos leva a um conceito central da psicologia profunda. A sombra, toda vez que julgamos alguém com uma intensidade excessiva, com uma raiva ou um desprezo desproporcional, pode ter certeza, há algo ali que nos pertence. Um traço nosso, uma característica que reprimimos e que agora estamos projetando no outro. A sombra não é, necessariamente, maldade pura ou o mal em si. Na maioria das vezes, a sombra é simplesmente conteúdo não reconhecido. São as partes de nós que foram rejeitadas, julgadas como inaceitáveis ou simplesmente ignoradas ao longo da vida. O problema não é ter uma sombra, porque todos nós temos. O verdadeiro problema é fingir que ela não existe. Quando negamos nossa sombra, damos a ela o poder de nos controlar por trás das cortinas, ditando nossas reações impulsivas, nossos julgamentos e nossas sabotagens. Quando lemos essas histórias antigas com uma maturidade simbólica, percebemos que elas não estão lá para acusar ou condenar. Elas estão lá para revelar. O texto bíblico mostra Caim perguntando a Deus: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Mas essa pergunta ecoa de uma forma diferente em nós hoje. A verdadeira questão que ela nos impõe é de quem, ou do que, estamos fugindo dentro de nós mesmos. Qual parte da nossa própria alma estamos nos recusando a guardar, a cuidar e a reconhecer? Para proteger essa imagem idealizada que temos de nós mesmos, o ego desenvolve mecanismos de defesa extremamente sofisticados. Ele precisa manter a ilusão de que somos bons, corretos e coerentes. Um desses mecanismos é a racionalização. A gente cria desculpas lógicas, elaboradas para justificar comportamentos que, no fundo, sabemos que são movidos por inveja ou insegurança. Outro é a projeção, que já mencionamos. A arte de enxergar nos outros os nossos próprios defeitos. Tem também a vitimização, que nos coloca como eternas vítimas das circunstâncias ou das outras pessoas, nos isentando de qualquer responsabilidade. E, claro, a superioridade moral, a tendência de nos sentirmos moralmente acima dos outros, especialmente daqueles que cometem os erros que secretamente tememos cometer. O ego faz de tudo para proteger a imagem que temos de nós. Mas o crescimento pessoal, a verdadeira evolução da consciência, exige desconforto. Exige a coragem de desmontar essa narrativa interna que nos mantém sempre certos
e sempre no controle. O processo de se tornar consciente é muitas vezes doloroso. Dói perceber que agimos por motivos mesquinhos. Dói admitir nossa própria hipocrisia. A consciência dói antes de libertar. É preciso atravessar o vale do desconforto para chegar ao pico da clareza. E o que fazemos depois de encarar essa sombra? A resposta pode te surpreender. A sombra não deve ser combatida, eliminada ou destruída. Ela deve ser integrada. Tentar lutar contra a própria sombra é como lutar contra a sua própria mão esquerda. É uma batalha perdida que só consome energia. A integração é o processo de trazer à luz o que estava na escuridão, de aceitar e de entender. Quando você finalmente reconhece e admite para si mesmo: sim, eu sinto inveja às vezes. Essa inveja deixa de ter o poder de te controlar secretamente. Ela se torna apenas uma informação, uma emoção que você pode observar e da qual pode aprender. Quando você reconhece sua profunda necessidade de aprovação, essa necessidade perde a força de te fazer agir contra seus próprios valores, só para agradar os outros. O homem ou a mulher que integra sua sombra deixa de ser uma marionete de seus impulsos e reações. Ele para de reagir e começa a agir com intenção, com consciência. A energia que antes era gasta para reprimir e negar, agora fica disponível para a criação, para o crescimento e para a vida. A integração é o que transforma o veneno em remédio, a fraqueza em força compreendida. Então, ao final desse processo, como fica a nossa visão de mundo? O que acontece quando começamos a polir esse espelho quebrado? O autoconhecimento verdadeiro não é sobre se sentir superior aos outros, ou acumular conhecimento intelectual. É sobre se tornar mais honesto consigo mesmo. É uma jornada de humildade e coragem. E essa honestidade radical gera frutos incríveis na nossa vida. Uma percepção mais consciente gera, naturalmente, mais empatia. Você começa a entender que o comportamento irritante do outro pode vir de uma dor ou de uma sombra que ele mesmo não reconhece, assim como as suas. Isso leva a menos julgamento. Você para de ver o mundo em preto e branco, em mocinhos e vilões, e passa a enxergar as infinitas tonalidades de cinza da experiência humana. Consequentemente, você se torna menos impulsivo, porque agora existe um espaço entre o gatilho e a sua reação. E finalmente, você desenvolve mais presença. Você está aqui e agora, menos perdido nas narrativas do passado ou nas ansiedades do futuro. Você passa a enxergar o outro e a si mesmo, sem distorcer tanto a imagem, através do seu próprio espelho fragmentado. Você começa a ver um pouco mais da realidade como ela é, e não apenas como seu ego permite. Talvez o propósito mais profundo das histórias antigas não seja nos ensinar sobre religião, dogmas ou rituais. Talvez elas estejam há milênios tentando nos ensinar sobre responsabilidade interior, sobre a jornada de se tornar psicologicamente adulto. O espelho da consciência sempre esteve aí, disponível para todos nós, escondido nos mitos, nas artes e na própria vida. A pergunta que fica não é se ele existe, mas sim, você está pronto para olhar, para encarar o que ele reflete, com honestidade e sem medo. Se essa reflexão encontrou eco em você, saiba que este é apenas o começo de um caminho. A jornada de autoconhecimento continua na leitura, no estudo e na autoobservação. O livro que aprofunda esses temas está disponível no site do Clube dos Autores. Você encontra o link aqui na descrição. Obrigado por caminhar conosco nesta reflexão. Até logo.